Cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata a Sra. Presidente da Autoridade da Concorrência e demais elementos do Conselho de Administração e da própria Autoridade. Eu tenho vários temas para colocar e iria começar pela independência e pela autonomia da Autoridade da Concorrência. Sra. Presidente, se fossem ou se tivessem sido respeitados os prazos de transposição da diretiva SN+, provavelmente estaríamos neste momento já a beneficiar de uma segunda reforma substancial da legislação nacional de concorrência no pós-2003. Mas, como o Governo é manifestamente incapaz de chegar a tempo e horas ao que quer que seja, só muito recentemente, como é do vosso conhecimento, o Parlamento teve a oportunidade de discutir na generalidade a proposta de lei que contém exatamente a transposição desta diretiva comunitária. Nós não vamos transformar esta audição regular numa audição de especialidade, mas há aqui algumas questões que ainda assim lhe gostaríamos de colocar. Primeira questão. A transposição da diretiva pressupõe mais poderes para a Autoridade da Concorrência, ora, o que significa maior responsabilidade, maior transparência, decisões ainda melhor fundamentadas. E a pergunta que se coloca é de saber se, de facto, a Autoridade da Concorrência está preparada, do ponto de vista dos seus recursos humanos e financeiros, para responder a estas maiores responsabilidades, a estas maiores exigências. Mais duas questões ainda sobre esta matéria. Prende-se com o seguinte: a Autoridade da Concorrência afirmou que a proposta de lei de que estamos aqui a falar evidencia um risco de incorreta transposição da diretiva ao introduzir uma nova modalidade de intervenção do Governo sobre a missão da Autoridade da Concorrência, quando lhe confere ao Governo a possibilidade de dirigir à Autoridade da Concorrência regras estratégicas gerais ou orientações em matéria de prioridades não relacionadas com inquéritos sectoriais ou com processos específicos para a aplicação dos artigos 101 e 102 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. Estou-me a referir concretamente ao artigo 40 da proposta de lei 99. O Governo contesta esta posição da parte da Autoridade da Concorrência, dizendo que se limitou a transcrever a diretiva comunitária. E por isso lhe pergunto, primeiro, por que razão é que a diretiva comunitária prevê essa possibilidade? Segunda pergunta, se podia ou não o Governo prescindir dessa parte da transcrição. Uma segunda matéria tem a ver com o preço dos combustíveis. Como é sabido, o Governo, como resposta à escalada de preços, decidiu limitar as margens de comercialização das gasolineiras, anunciando para breve a apresentação de um decreto-lei nesse sentido. Basicamente, o que o Governo nos quis dizer nesta sua posição é de que a culpa era das gasolineiras. Obviamente que o Governo nos podia poupar a esta intoxicação da opinião pública e, para tanto, dizemos nós, não precisava sequer de interferir no mercado. Bastava-lhe, se assim o quisesse, baixar os impostos, na altura certa, certamente, baixar os impostos que recaem sobre os combustíveis e que, como sabemos, representam 60% do seu custo, sendo que o restante é correspondente ao preço do petróleo. Mas não o faz, e não o faz porque, objetivamente, não quer perder receita fiscal que, em 2020, só a título de ISP, valeu 3,2 mil milhões de euros. E como não quer perder essa receita, portanto, tratou, como já aqui referi, de arranjar um bode expiatório. E por isso se pergunta se o Governo apresentou alguma queixa junto da Autoridade da Concorrência, por exemplo, sobre cartel das gasolineiras ou sobre, por exemplo, especulação de preços. Pergunta-se também se faz algum sentido uma intervenção administrativa no mercado que hoje é livre, felizmente. Perguntamos também, e pergunta-se também, se faz sentido regressar ao princípio do século em matéria de controle de preços. Pergunta-se se estamos ou não a introduzir distorções no mercado. Pergunta-se também se neste contexto e perante a posição do Governo, se nós devíamos ponderar, coisa que nós não aceitamos, mas fica a pergunta, se deveríamos ponderar, recuar na liberalização do mercado de combustíveis que, do nosso ponto de vista, indiscutivelmente gerou um conjunto de benefícios para os consumidores. Uma terceira liberdade de escolha.
em várias gasolineiras e promoção de outros preços e obtenção de outros benefícios ligados naturalmente a outro conjunto de serviços. Prioridades. Uma terceira matéria penso com as prioridades da política de concorrência para 2021. Sr. Presidente, nós lemos o plano de atividades para 2021 da Autoridade da Concorrência e, à semelhança de anteriores documentos, nós não encontramos especiais revelações. E nós percebemos que assim aconteça. Por exemplo, nós não temos dúvidas de que a Autoridade da Concorrência vai estar particularmente atenta a indícios de abuso em ambiente digital, mas sabemos muito pouco sobre este propósito. Nós sabemos que no ano passado a Autoridade da Concorrência criou uma Task Force Digital interdepartamental. Sabemos que a Autoridade da Concorrência tem vindo a publicar estudos que mostram que está focada em consolidar os seus conhecimentos, em consolidar o seu know-how para intervir mais neste domínio, mas gostaríamos, na medida do possível, e é neste ponto que eu queria focar, na medida do possível, se nos podia densificar um pouco mais sobre aquilo que podemos esperar em termos de combate a práticas potencialmente restritivas da concorrência em ambientes digitais. Quarto e último tema tem a ver com um programa de clemência. Sr. Presidente, eu aqui queria que me pudesse esclarecer uma dúvida. Nós vemos o relatório de atividades de 2019 da Autoridade da Concorrência e apercebemos que o mesmo faz menção de que há 4 empresas que beneficiaram deste programa de clemência. Foram as empresas Seguradoras Unidas, Fidelidade, Multicare e Montepio. Muito bem. No documento que distribuiu, não à Comissão de Economia, mas na anterior audição, na Comissão de Orçamento e Finanças, há um PowerPoint, página 8, não do de hoje, como eu disse, da semana passada da Comissão de Orçamento e Finanças. A página 8, relativamente ao Sistema de Controlo de Objetivos e Resultados de 2020, faz alusão à circunstância de a Autoridade da Concorrência não recebeu pedidos de clemência em 2020. Eu estou a ver exatamente o que diz este quadro. Mas, Sr. Presidente, há um comunicado da Autoridade da Concorrência, datado de 3 de dezembro de 2020, e que diz, que é o comunicado 20 de 2020, e que dá conta que a Autoridade da Concorrência impôs à AMEL uma coima de 84 milhões de euros por cartel com a Novo, empresa esta, que ficou dispensada do pagamento da coima que lhe seria aplicada por ter beneficiado do programa de clemência. A minha dúvida é se eu interpretei mal os documentos, se há aqui algum lapso, se pudesse nos esclarecer, eu agradecia. Muito obrigado, Sr. Presidente.